A Sagrada Eucaristia ela contém todos os tesouros da nossa fé, pois nela está o próprio Jesus. Muitos cristãos ainda não descobriram esse tesouro tão disponível e ao mesmo tempo tão escondido, de maneira simples, em um pedaço de pão. Ela é a maior manifestação do amor de Cristo por cada um de nós, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E na mesma noite em que Jesus Cristo foi traído por Judas, ele deixou a maior prova do seu amor por cada um de nós, a sua presença real e permanente no meio de nós. Muitas das vezes ele é esquecido nos sacrários, tantas vezes abandonado, desprezado, ultrajado e muitas vezes tratado com indiferença. São João Paulo II dizia: a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, que foi instituída pelo próprio Cristo, tornou-se o ponto alto da fé católica. A Igreja nunca duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Os primeiros cristãos se reuniam e eram assíduos à fração do pão e à celebração da Eucaristia. Mas para auxiliar a fraqueza de muitos, Deus permitiu que muitos milagres eucarísticos acontecessem entre nós. E muitos desses milagres atestados até mesmo pela ciência. Há muito tempo atrás foi traçado na Europa um mapa eucarístico, registrando o local, data dos milagres eucarísticos. Só na Europa são mais de 130 milagres, metade deles ocorreram na Itália. Existem muitos milagres eucarísticos. O milagre de Oviedo, em 1263, em Bozena. O milagre de Ferrara, em 1171. O milagre de Cássia, em 1330. O milagre de Turim, em 1453. O milagre de Siena, na Itália, em 1730. Os milagres eucarísticos de Santarém, em Portugal, em 1247. Enfim, são muitos os milagres eucarísticos. Quero relatar apenas um dos mais impressionantes milagres e mais antigos milagres eucarísticos, por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, ocorrido há mais de 12 séculos. Viviam nessa cidade, no mosteiro de São Legosiano, os monges de São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por sua cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e que o vinho, o verdadeiro sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a graça de Deus, a graça divina, nunca o abandonou, fazendo-se orar continuamente, todos os dias, para que esse insidioso espinho saísse do seu coração. Foi justamente quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva, humana, e o sangue que estava depositado dentro do cálice em sangue vivo. Sentiu-se confuso, e dominado por um temor diante de tão espetacular milagre, de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado a um êxtase verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse: ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste santíssimo sacramento e tornando-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. A estas palavras, os fiéis se precipitaram para o altar e começaram também a chorar e pedir misericórdia. A notícia desse espantoso milagre espalhou por toda a cidade de Lanciano e por toda a região e por todo o mundo, transformando assim o monge num novo Tomé, e só acreditou porque viu o milagre acontecer. Serenada a emoção de que o povo foi tomado,
E dadas aos céus as devidas graças, as relíquias foram agasalhadas no tabernáculo de marfim. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num tabernáculo de cristal. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574 veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. E foi em novembro de 1970 que os frades menores conventuais, sobre a cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre, desde 1552, chamada de São Francisco, decidiram, devidamente autorizados, confiar a 2 médicos de renome e idoneidade moral a análise científica das relíquias. Para a análise das relíquias foi convidado o Dr. Eduardo Linoli, doutor de anatomia e histologia patológica e de química e microscópia química. Ele foi assessorado pelo doutor e professor Ruggello Bertoli, professor emérito de anatomia humana normal da Universidade de Siena. Após alguns meses de trabalho, exatamente no dia 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados das análises. Abre aspas. A carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiramente sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo. A B é o mesmo tipo do sangue encontrado no sumo sudário de Turim. A carne e o sangue pertencem à espécie humana e à mesma pessoa. A conservação da carne e do sangue deixado em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos permanece um fenômeno extraordinário. A conservação da carne e do sangue, deixado por esses 12 séculos, é um verdadeiro milagre. Os doutores Linoli e Bertoli enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos: e o Verbo se fez carne. As relíquias permanecem na igreja de Lanciano. A linguagem das relíquias de Lanciano é clara e fascinante. Verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue humano. Na sua inalterada composição que desafia os tempos, desafia a ciência. Trata-se mesmo da carne do coração. Daquele coração do qual, conforme a fé e a Sagrada Escritura, jorrou sangue e água. Sangue que dá vida.